Então, vamos iniciar agora a nossa aula de português. Nós vamos fazer a correção dos raps da semana... Não, o rap da semana passada nós já fizemos. Dessas de hoje, né, no caso, quem não fez, a gente vai fazer junto. Quem já fez, já vai ser a correção, porque a gente está um pouco atrasado, então eu quero terminar todas as metas, corrigir no dia que for realizado. Então, vocês da tarde, por exemplo, tem amanhã para realizar, geralmente, né? Então, vocês realizam durante a manhã. O que não conseguir, não tem problema, a gente faz durante a aula à tarde, porque nós vamos ter que finalizar, nós estamos no finzinho do ano. Essa semana nós vamos ter essa semana de aula, mas acho que 2 ou 3 dias da outra semana já vamos fazer as outras avaliações, tá? Então, vamos lá compartilhando página 51 da apostila 4. Não está compartilhando ainda, né? Professora, 181 ou 81? 51. Página 51. Então, nós temos um texto aqui. Vou pedir, deixa eu ver quem que vai fazer uma leitura boa aqui para mim. Vou pedir para a Giovana. Você lê para mim, Gi, esse texto? Eu não vou compartilhar, que vocês estão com a apostila aí. Página 50. Não, desculpa, gente. Peraí, para tudo. Não é 51. Página 46, desculpa. Página 46. Nem de menino, nem de menina. Bem polêmico esses textos, né? Uhum. Muitas vezes ouvimos as frases "isso é de menina" ou "isso é de menino". Quando falamos de esporte, não é muito comum ver meninas jogarem futebol ou lutarem a boxe. Assim como não é comum ver os meninos em aulas de sapateado ou dança. Mas será que existe mesmo essa separação? Pode continuar? Pode. Se você puder... Você está com a sua apostila aí, Gi? Eu vou interromper aqui só para eu apagar um negócio que ficou sem apagar. Vai fazendo a leitura, então, da sua apostila. E aí os colegas vão acompanhando também na apostila deles, tá bom? Pode continuar aí a leitura até o final. Em julho, acabou a Copa Moleque Travesso de Futebol Sub-13 para meninos de 12 a 13 anos, com a participação do time feminino do Centro Olímpico de São Paulo. Como não existe campeonato de futebol feminino para a cidade, o primeiro desafio foi ter abertura para participar do evento com os meninos. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir alguns comentários dos garotos, e infelizmente de alguns pais, tentando justificar a derrota, dizendo que não jogaram para valer, para não machucar as meninas. O preconceito, né? Será que tem mesmo essa coisa de menino e menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto, panela. Todo mundo pode brincar junto. Afinal, brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender sem limitações, sem preocupar se é azul ou rosa, se é de menino ou de menina. E se pensamos nas profissões, existe algo que define se é para homens ou mulheres? Presidente de empresa? Por que não de um país? Policial ou astronauta? Acabamos associando algumas profissões a mulheres, como professor e recepcionista, e outras a homens, como engenheiro e motorista. A realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. Essa parte amarela pode ler? Pode sim. Aí está trazendo algumas para você pesquisar, né? Algumas profissões que você conhece, se é
As pessoas que você conhece que trabalham nessas profissões, se são mais homens ou são mais mulheres, né? Pode fazer a leitura, Gi. Aceita o desafio de pesquisar sobre as profissões? Durante uma semana, observe quantos homens e mulheres você vê nas seguintes profissões. De Bom, motorista, pode falar, pode terminar, desculpa. motorista de táxi ou de ônibus, professor, balconista de loja, policial e caixa de supermercado. Então, olha só, vamos fazer uma pesquisa aqui, ó, entre a gente, né? Motorista de táxi ou ônibus, o que geralmente a gente vê? Mais homens ou mais mulheres sendo motoristas de táxi ou motorista de ônibus? Homem. Mais homens. Mais homens, né? Alguém já viu alguma mulher sendo motorista de táxi ou Uber? Eu no não. caso? Uber eu já vi, mas táxi nunca. É porque já é mais ou menos a mesma coisa, né? Então tem, mas a maioria são homens ainda, né? Agora vamos ver a outra profissão aqui, qual que é? Deixa eu olhar aqui. Professor. Professor, vamos olhar lá na escola, vamos analisar a nossa escola, vocês estudam lá já faz um tempo, ou quem entrou esse ano, acho que não tem ninguém que entrou esse ano, né? A maioria dos professores que do primeiro ao quinto ano tem, são homens ou são mulheres? Mulheres. Mulheres, né? Então, Acho que além do professor de educação física, eu não tive nenhum. Tem mais, tem. Igual você, de homem. só o professor de educação física, né? Poderia ser de arte, poderia ser o de Eles ensino têm o professor religioso. Jorge. Lá do sexto ao nono nós temos até mais, porque daí tem o Jorge, tem um outro professor que eu não sei o nome, um novinho, bem. Acho que ele é. Aquele carinha lá que ele faz espanhol. Eu não sei nem sei do que ele é, na verdade. É um professor bem novinho. E deixa eu ver quem De mais. manhã Tem o professor de ensino religioso. Aldesir, de ensino religioso. O Aldesir, Deixa eu ver quem mais. Mas são poucos, né? Em relação à quantidade de mulheres, se a gente for analisar em relação à quantidade de mulheres, a quantidade é menor, e principalmente na educação infantil. Alguém já viu alguma escola de educação infantil? Eu, sinceramente, não conheço nenhum professor homem da educação infantil, que dá aula para o berçário, que dá aula para o mini, para o infantil 1. Geralmente, acho que os pais até ficam receosos, né? Se já pensou, você chegar a ter Às vezes pode ser um preconceito, porque não tem nada a ver, né? Mas é algo que a gente já tem esse preconceito. Vamos lá para a próxima profissão. Vamos fazer uma análise aqui. Balconista de loja. Balconista de loja. Ai, fechei aqui. Balconista de loja. O que vocês veem mais? Quando vocês vão comprar roupa, vão ali no shopping? Mulher. Eu vejo mais mulheres. Mulher. Eu vejo. Tem uma loja que eu vou que acho que a maioria das atendentes são mulheres. Homens só tem de segurança e pessoa que descarrega a caixa. Nas lojas, vocês acham que... E um caixa. Se for uma loja de roupas, tanto masculinas... Vamos pegar Riachuelo, por exemplo. Já que na Riachuelo não tem balconista, né? Mas o pessoal que trabalha ali, são lojas grandes que todo mundo frequenta. A gente também vê mais mulheres do que homens, né? Tem mais mulheres do que homens. Eu conheço uma loja que tem mais homem do que mulher na loja. Mas é loja de roupa masculina ou de feminina? Ou unissex, quer dizer? É esportes. Loja de esportes. Então, aí loja de esportes, olha só, o esporte é aquela coisa mais do homem. O homem gosta mais de esporte. Não que mulheres não gostam, né? Então, às vezes também é colocado os homens, porque eles entendem um pouco mais de esportes. Eu não entendo, eu vou ser bem sincera. Eu não entendo de esportes. Sou bem ruim, nem gostava de fazer educação física quando eu era criança, adolescente. Fugia da aula. Preferia ficar copiando o texto do que ter que fazer as aulas práticas. Mas, verdade, gente, confessando aqui, ó. Na escola ainda dá para brincar bastante, tipo, tem outras coisas para fazer. Mas na educação física dos menores, até na minha época era até quarto ano.
Depois que mudou para o quinto. Até o quarto ano eu gostava, porque eram brincadeiras. Mas o sexto ao nono eram os esportes que eu não gostava. Eu era muito magrela, bem magrinha, não tinha força. Aí minha bola era muito fraca, então eu já nem preferia nem jogar, porque daí todo mundo. Sabe aquela que ninguém quer escolher? Aquela que fica por último? Não, não, a Dani não. Era eu. Então eu era péssima nos esportes e aí acabava não gostando, preferia ficar copiando. Então eu não entendo de esportes. Os homens já gostam de esportes, é uma coisa meio nato, né? Nasce com eles essa coisa de gostar de esporte, futebol, de outros esportes. Futebol, principalmente. E aí, então, provavelmente nas lojas de esportes, por isso que são contratados mais homens, né? Professora, Oi, pode até falar. falando em futebol, ontem eu e o Samuel, a gente jogou futebol lá em casa. O Samuel foi lá em casa ontem. Vocês Aí a gente jogamos futebol. Ah, legal. Então, vamos lá. Mas- Próxima. Então, balconista Mas depende só muito do futebol estilo da primeiro. loja, né? Do que a loja vende. Qual que é o próximo aí? Que saiu tudo aqui da tela e eu tô voltando. Policial. E aí, policial? O que vocês veem mais? Homens ou mulheres? Homens. Homens. Eu vejo mais homens. né? E nos supermercados? O que você vê no caixa do supermercado? Mais homens ou mais mulheres? Mulher. Mulheres. Mulheres. Professora, quando você disse sobre policiais, são aqueles que, tipo, não de policiais de trânsito, mas aqueles outros que são da farda azul? Na verdade, qualquer tipo, né, Gi? Acho que mesmo sendo policiais de trânsito, eu acho que a maioria ainda são homens. Sim, no serviço do meu pai tem algumas mulheres, só que a maioria de tudo é homem. A gente está falando assim no geral, né? A maioria homens. Então, existe ainda muito essa divisão, né? Não que seja policial, é uma profissão de homens, ou caixa de loja é uma profissão para mulher. É isso que o texto está trazendo para a gente refletir, fazer uma reflexão em relação a isso, né? Eu acredito, sim, eu, Daniela, particularmente, acredito que existem algumas profissões, por exemplo, eu não me encaixaria numa profissão de policial. Eu acho que tem vários critérios para a gente se encaixar. Eu não me encaixaria, por quê? Por causa, eu não tenho força física, então eu não ia conseguir segurar, sei lá, a pessoa que eu tivesse que prender, se ele né, A arma. agisse com violência. A questão da arma, eu tenho medo de arma, eu não quero ficar pegando em arma. Eu também não sei se eu teria coragem de atirar em alguém para matar, né? Porque não que o policial também atire para matar, mas se tiver a necessidade, né? Apesar que acho que eles recebem todas as instruções para atirar. Não, eles não atiram para matar, eles atiram... não atira para matar, mas assim, atira na perna para poder, mas se ele tiver em situação de... não sei, eu acho que é uma coisa que não é para mim. Prefiro ser professora, cuidar dos meus aluninhos aqui. Mil vezes. Então, eu acho que existem perfis também, de acordo com cada uma das pessoas, mas isso não determina a questão do gênero, né? Se eu sou homem, eu tenho que fazer esse tipo de trabalho, se eu sou mulher, eu tenho que fazer esse tipo de trabalho. Hoje eu acho que tem mulheres e homens, tanto realizando tarefas que eram de mulheres, né? Assim como mulheres também realizando tarefas de homens, entre aspas, né? Porque não existe essa diferença. A gente faz... Uma vez, tem um programa que passa na TV que tem as pessoas que elas ficam fazendo bolos, essas coisas. E tinha alguns homens, e tem uns... eu lembro que ele se formou e ele dá até aula. Outro, ele trabalha com um monte de mulheres e o supervisor dele é tipo uma mulher também. Então, não é só para homem ou mulher. Hoje está bem diversificado, né? Tem se diversificado, existe a luta também pelos direitos da igualdade, de poder a pessoa ter liberdade de fazer o que ela gosta, né? Independente de ser homem ou ser mulher. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui a interpretação, senão vai acabar não dando tempo da gente fazer a correção. Então, no primeiro parágrafo do artigo, esse é um artigo de opinião, ela apresenta ali uma ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa?
mostrar que as coisas não são só de meninos ou de meninas. E qual seria o trecho a separação entre atividades de menino e de menina? Isso mesmo, Gia, você só colocou com palavras diferentes. E qual seria o trecho do texto que comprova essa resposta? Bem, esse eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é aquele tipo, isso é de menina, isso é de menino. Acho que é a que comprova, não sei. Ó, lá no texto está dizendo assim, ó, mas será que existe essa separação? Então, ela está falando sobre separar as coisas e atividades, brinquedos de meninos, brinquedos de meninas, atividades de meninos, né? Esporte, menina pode, não pode jogar futebol. Então, mas será que existe essa separação? Então, esse é o trecho do texto que comprova a ideia central do texto, da opinião da autora, né? Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninas. Então, quais são as por meninos? Vocês vão circular de amarelo e a de verde, as praticadas por meninas. Então, vou voltar aqui no texto. Nós temos aqui na página, só um pouquinho, 46. Olha aqui, ó. Futebol é para menino ou menina? Para eles é para menino. E boxe? Pra menino. E sapateado? Para menino. Pra E a menina. dança? Então, de acordo Menina. com o texto, né? De acordo com o texto, essa separação enxerga essas atividades, né? De boxe e futebol para menino, e que são mais praticadas por meninos, e o sapateado e a dança praticados mais por meninas. Isso é um fato, na verdade, né? No segundo e terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo foi esse? Que atividade que elas praticaram ali? Oi? Que elas estavam jogando bola e podiam ganhar, e que elas ganharam a Copa. Exatamente. A Copa Moleque de Futebol, né? As meninas participaram pela primeira vez e venceram os meninos. Não só participaram, como também venceram. Pode falar. Elas participaram de uma vez com os meninos e ganharam a Copa. Certíssimo, está certinho. Então, vamos lá para a questão de número 4, página 49. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. A que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? Que não importa se é menino... Que o importante é se divertir. Alguém mais... importante se divertir? Alguém estava falando antes? Quem que era? Ellen? Ana Beatriz. Pode falar, Ana. Que não importa se é menina e menino, todo mundo pode brincar de... Exatamente, que o importante é se divertir, independente da cor ou do brinquedo, né? Isso que é o importante. E em relação às profissões? Em relação às profissões, que conclusão que a autora chegou? Que não tem diferença nenhuma. Exatamente, não existe profissão exclusiva para homem ou exclusiva para mulheres, né? Que ambos podem exercer qualquer profissão. No quadro apresentado, no final do texto, é proposto um desafio. Então, vamos comparar aqui. Pense nas seguintes profissões e assinale se na maioria dos casos são homens ou mulheres. Isso aqui nós já fizemos juntos aqui, né? Então, nós já fizemos esse aqui juntos. Então, motorista de ônibus aqui, nós vimos que a maioria é homem. Professor, a maioria mulheres. Balconistas de loja, geralmente são mulheres, com exceção de lojas masculinas, que aí são os homens, mas se a gente for analisar no geral, são as mulheres. Policial, homem, e caixa de supermercado, mulheres, né?
Só marcar aqui mesmo para registrar. Ao escrever o texto, nem de menino nem de menina, a autora quis narrar uma história ou informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas? Informar sobre meninos e meninas. Exatamente, informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. E nós já falamos sobre artigos de opinião. Ele apresenta uma introdução, onde é apresentado um assunto e a ideia central, um desenvolvimento, que é o ponto de vista do autor e os seus argumentos, e a conclusão, onde as ideias são concluídas. Era para identificar aqui cada uma dessas partes. Então, aqui nós temos aqui na introdução o primeiro parágrafo, né? Pode colocar até em números ordinais aqui, tá? Então, introdução, o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo, e a conclusão, o quarto parágrafo. Então, foi dividido, né? De acordo com os parágrafos lá no texto, é claro. Lembrando que parágrafo é um conjunto de ideias. Leia o crédito do texto e responda: onde o artigo foi publicado? E aí? Parece que foi publicado em um jornal. O crédito Jornal pessoal, é aqui, ó, bem no final do texto, tá? Não, prof, mas estava Sim. escrito jornal. E, não, eu sei, só estou voltando para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Nem de menino, nem de menina, Jornal Joca, São Paulo, editora Magia de Ler, Comportamento, página 6. Então, Jornal Joca, o que é esse Jornal Joca? Uma publicação, né, quinzenal, ou seja, a cada 15 dias ela é publicada e destinada a crianças e jovens. Vamos voltar lá, então, Jornal Joca, que é o local onde foi publicado esse artigo. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Sim. Para destacar a palavra? Destacar? Vamos voltar lá no texto? Ó, no primeiro parágrafo, aspas. Muitas vezes ouvimos as frases, isto é de menina, ou isto é de menino. Indica uma aí, para que foram os... Exatamente. Aqui, nossa, acho que eu passei muito. Acho não, tenho certeza. Aqui, nesse parágrafo, as aspas foram usadas para indicar ali a reprodução de uma fala, né? O que as pessoas falam. Então, indicar a reprodução da fala das pessoas. Aqui nós temos um parágrafo do artigo Nem de Menino, Nem de Menina. Está dizendo o seguinte: elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? Então, eu posso colocar aqui, ó. Porque tiveram que ouvir os comentários, ou porém tiveram que ouvir os comentários, ou quando tiveram que ouvir os comentários. Porém, não vai perder o sentido, né? Então, um artigo de opinião, que é esse texto, nem de menino, nem de menina, apresenta ali, o autor apresenta seu ponto de vista, emprega ali os argumentos para defendê-lo, e ele é dividido, então, em introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí nós vamos entrar, então, agora em frase e oração, porque existe uma diferença entre frase e oração. Eu comentei com vocês na última aula, quando nós falamos sobre preposição, né? Ou Você daí eu tenho dúvida, prof. A página 53 e 54. Tá, ok, sem problemas. A gente vai fazer aqui e a Pro vai explicando.
Então, nós temos aqui a fala tanto do Agar quanto da Helga. O casal está conversando. E sobre que assunto que eles estão conversando? Sobre as férias. Exatamente, estão conversando sobre as férias, estão fazendo planos para as férias, né? A expressão do casal no primeiro quadrinho revela o quê? Como que eles estão aqui, ó? Feliz. Alegria, então. Alegria, felicidade. Alegria, felicidade, né? Entusiasmo, animação, porque quando a gente vai falar das férias, a gente fala com alegria, né? Tá chegando as nossas férias. No segundo quadrinho, quer dizer, a expressão nos dois quadrinhos é a mesma? É a mesma do primeiro? É a mesma do segundo? Não, não é não. Não. O que aconteceu no segundo quadrinho? Começou a chover e ficaram... Não, a expressão. Vamos falar da expressão facial ali do casal. Oi, explicação e resposta. Não, Primeiro eles tão triste. estavam felizes e no segundo eles ficaram tristes. Exatamente. Não é a mesma. No segundo quadrinho, o casal já está triste, está desanimado, desapontado, né? E aí agora que entra a questão da chuva. O que causou a mudança na expressão do casal? A chuva. A chuva. Por quê? Porque tinha o tempo bom. E acabar atrapalhando os planos, né? A chuva porque atrapalhou os planos do casal para as férias. Sobre a fala da Helga. Essa fala tem sentido completo ou não tem um sentido completo? Acho que Dá para entender bem o que ela está querendo dizer? Está faltando alguma coisa? Está confuso? tá completo, eu acho. Não... Tem Tipo, sentido completo, né? E a fala dela? Tem verbo nessas falas? Lembrando que o verbo, ele é uma palavra que indica uma ação, um fenômeno na natureza. Hã? Sim, sim. Qual é o verbo? O verbo? Fazer? Fazermos. Fazermos, muito bem. Fazermos é o verbo. Vamos acelerar aqui que está acabando nosso tempo. Então, contém verbo, o verbo fazermos. E a fala do Agar tem sentido completo? Tem. Sim. Acho que Ele está concordando com alguma coisa, então tem sentido completo. Ele está concordando de acordo com a fala da. As falas estão juntas, está concordando com a fala ali da Helga, né? Tem verbo na fala do Agar? não. Não contém verbo, né? Então, a fala da Helga, ela tem um sentido completo, ou seja, ela não está confusa, não está misturada, não está faltando informações. Tem um sentido completo e ela tem também verbo. Já a fala do Agar, ela tem o sentido dentro da situação de comunicação, eles estão falando sobre um assunto, faz sentido o que ele falou, porque ele está respondendo a pergunta dela, mesmo que tenha só uma palavrinha. As duas falas, elas estão finalizadas com um sinal de pontuação, no caso, um ponto de exclamação ali, né? E aí nós temos a diferença, então, do que é a frase e do que é a oração. Então, a oração, ela faz sentido dentro de a frase, perdão, ela faz sentido dentro de uma situação de comunicação e posso formar uma frase com apenas uma palavra ou mais. E uma frase pode ter verbo ou não. Já a oração, ela é um enunciado que sempre vai ter verbo. Então, aqui nós temos a fala tanto do Agar quanto da Helga, e a gente vai ter que classificar aqui em oração. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, analisar, é se tem sentido completo, porque uma frase, ela pode não ter, pode ter verbo, mas não ter um sentido completo, às vezes, né? Apesar que dentro de uma situação ela vai ter sempre um sentido, mesmo que ela não esteja completa.
Uma frase com uma reticências, por Hoje exemplo. vai ser aula seguida? Hoje vai ter o quê? Vai ser aula seguida? Só se vocês querem seguida ou vocês querem intervalo? Vocês estão querendo intervalo? Seguido ou intervalos? 1 seguido, 2 intervalo. Quem quer intervalo? 2 intervalos. Quem não quer intervalo, levanta a mão. Quem quer seguida? Só um que quer seguido. Só 2. Então, intervalo. Intervalo de 20, tá? Então, vamos lá. Então, é hora de fazermos nossos planos para as nossas férias. Aqui eu tenho tanto sentido completo quanto verbo. Se eu tenho sentido completo e verbo, eu tenho uma frase ou oração? Oração. Uma oração. E aqui eu tenho uma palavra, mas que tem o sentido, então é uma frase. Vou correr um pouquinho mais, pessoal, porque tá acabando nosso tempo. A gente quer fazer a correção de todas essas. Aqui nós temos 3 títulos de livros, né? E aí tá perguntando se esses títulos são frases ou são orações. Então eu tenho aqui O Pote Vazio, Quadrinhas para Miúdos e Em Briga de Irmão, Quem Dá a Opinião. Então aqui nós temos aqui eu tenho algum verbo? Um verbo, acho que... O pote No primeiro, vazio. Não, né? Não. Quadrinhas para miúdos. Não. Também não. Em brigas de irmão, quem dá opinião? Quem dá opinião? Eu tenho o verbo dar aqui. Então, nesses títulos, o primeiro e o segundo livro são frases, os primeiros e segundos títulos são frases, e o terceiro título é classificado como oração, porque ela tem verbo. Então, esses 2 são frases e esse último é oração. Vamos transformar aqui essas frases em oração. Olha só. Alguns alunos da manhã tiveram um pouco de dificuldade porque não estavam conseguindo encaixar aqui um verbo. Basta a gente acrescentar um verbo que vai estar transformando essas frases em orações. Então, felicidades a vocês. O que eu posso colocar aqui? Felicidade dou a você. Felicidade dou a vocês. A gente consegue dar a felicidade? Felicidade para vocês. Você deseja a felicidade para ele? Então, desejo felicidades a vocês. Ok. Né? Alguém colocou alguma coisa diferente aqui? Não. Então, que vocês sejam felizes tem o mesmo sentido da frase, mas está usando até palavras totalmente diferentes, né? Desejo felicidades a vocês. Que pôr do sol maravilhoso. O que a gente faz? Que ação que a gente faz com o pôr do sol, por exemplo? Você olha? Estou observando esse maravilhoso pôr do sol. Observamos esse maravilhoso. Admirei o pôr do sol maravilhoso. Então, ó, vimos um pôr do sol maravilhoso. Hoje o pôr do sol foi maravilhoso. Que aparece ali os verbos. Aqui eu tenho, ó, sejam é o verbo, desejo é o verbo. Belo trabalho. Qual é o verbo que eu posso acrescentar ou como que eu posso estar tornando essa frase em uma oração? Bom trabalho. Bom trabalho, cadê o verbo? Você fez um bom trabalho, um belo trabalho, né? Parabéns pelo trabalho realizado. Aí nós temos verbos. Pelo belo trabalho realizado. Então, lembrar de colocar sempre um... ótimo trabalho. Você fez um ótimo trabalho, executou um belo... Em vez de ótimo, vamos colocar o belo para ficar mais próximo da frase original, né? Então, você fez um belo trabalho, você executou um belo trabalho, realizou um belo trabalho.
Parabéns pelo belo trabalho realizado. Então, são várias sugestões de respostas, né? Então, fez do verbo fazer aqui o verbo, executou do verbo executar. Página 54. Como que ficaram organizadas essas frases? Lembrando que uma frase sempre começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Então, começa aqui com lá e termina com verão. Como que ficou essa primeira frase? Lá, durante o verão, chove bastante. Não, Lá chove bastante durante o verão. Trocamos aqui um pouquinho, né? Lá chove bastante durante o verão. E essa segunda frase, como ficaria? De nós para essas, de para nós, essas precisamos tarefas ajuda a fazer. Começa com nós e termina com tarefas. Como que ficaria? Nós. E aí? nós precisamos de ajuda para fazer essas tarefas. Exatamente. Nós precisamos de ajuda para fazer essas tarefas. Doces saborosos, artesanais, aqueles parecem muito. Tá confuso isso aqui, né? Vamos organizar essas frases aqui. Aqueles doces artesanais parecem muito saborosos. Exato, aqueles doces artesanais parecem muito saborosos. E para finalizar, estou eu com resultados felizes alcançados, Eu Estou feliz com os resultados. Eu estou feliz com os resultados resultados alcançados. Eu estou feliz com os resultados alcançados. Muito bem. Temos menos de 1 minuto aqui, mas acho que dá tempo. Que dia nublado? É frase tem verbo ou não? Não? Não tem verbo. Não. Mas que bom isso. Tem verbo? Sim. Sim. Qual seria o verbo? Não. Não tem verbo, né? Os professores